Boa tarde, meus amados irmãos, minhas irmãs que aqui também estão. Vamos dar início, então, à nossa sequência de cultos ao nosso Senhor Deus, de adoração ao nosso Deus, nesse novo semestre, né? Que nós iniciamos na segunda-feira e vai aí até dezembro. Para alguns, o último semestre, para outros estão pela metade, para outros estão no segundo semestre e por aí vai. Mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, bem dizer o nosso Deus, e nós vamos orar a esse Deus maravilhoso, colocando nossas vidas diante deles. Santo Deus, nós te agradecemos pela bondade do Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nós tua graça, tua bondade. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, te exaltamos e te louvamos. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, como aroma suave ao Senhor, para que nós possamos ser abençoados por Ti todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, convido a todos a abrirmos o Salmo 11 e nós vamos ler os 7 versículos deste Salmo. Então, o Salmo 11, de forma alternada, vamos ler os 7 versículos. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos cantar, louvar o nosso Deus com o hino do nosso cenário de número 74. Sinceridade. Hino 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, Bahia Santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor. Pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Peço ao seminarista Marcos Chipana, que ore ao nosso Deus, uma oração de contrição,
de agradecimento a Deus por Ele ter perdoado e tem perdoado os nossos pecados. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de cultuarmos o teu nome, pelo privilégio da comunhão aqui presente neste lugar, Pai amado. Nós, neste momento, pedimos ao Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio também que temos de ser perdoados, ó Pai, através ali daquela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí na cruz do Calvário, o qual derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E agradecemos ao Pai porque é tão grande este privilégio que muitos recusam, muitos não querem e muitos não têm, Senhor. Mas nós aqui estamos, nos dirigimos a Ti, com o coração contrito e clamamos ao Pai pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, em nome de Cristo, para a glória dele. Oramos e agradecemos. Amém. Queridos, ainda o Salmo 40. Salmo 40. Apenas os 3 primeiros versículos. E nós podemos ler de uma só voz esses 3 versículos do Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse Deus que nos dá livramento, esse Deus que nos perdoa de nossos pecados, é o mesmo Deus e é o único Deus que deve ser adorado, bem amado, bem colocado em nossas vidas, de forma a adorarmos ao Senhor, a não mudarmos a forma de adoração. É por isso que nós nos colocamos na presença dele. E nós vamos orar mais uma vez. Uma oração de adoração a esse Deus maravilhoso. Peço ao seminarista Keilo que ore ao nosso Deus, uma oração de adoração. Senhor, nós te louvamos por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós e porque, ó Deus, o Senhor é digno de ser adorado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor abriu os nossos corações, os nossos olhos, para entendermos, ó Deus, como é bom ser povo do Senhor e poder adorar o Senhor com as nossas canções, com as nossas orações, com o nosso entendimento, com a nossa vida. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e queremos que assim seja por toda a eternidade. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor ainda com o hino 107, perto da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raio seu mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei,
salva além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz já feita em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Santo e amado Deus, mais uma vez nós erguemos a nossa voz para lhe agradecer, porque o Senhor é o único digno de adoração, de louvor. E nós, ó Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, através do teu servo, reverendo Evanderson. Que a tua palavra, ó Deus, seja consolo e também, ó Deus, seja confronto. Seja consolo ao nosso coração desesperado e confronto ao nosso coração pecador. Que o Senhor fale às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, boa noite, boa tarde ainda, né? Quase boa noite. É muito bom podermos cultuar ao Senhor, podermos nos reunir aqui para louvar ao nosso Deus, para ouvirmos a sua voz, né? E esse momento, sem dúvida, é um momento precioso para cada um de nós. E eu quero convidar a vocês para que abram suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, portanto, todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina.
Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando, sem piedade, os povos? Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, é o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Caiu aí o... meus irmãos, em Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Certamente Deus cuida dos seus filhos, e uma das formas como Deus cuida dos seus filhos é trazendo sobre eles a sua correção, trazendo sobre eles a disciplina. E, sem dúvida, a disciplina do Senhor, como nós vemos aqui nesta citação do texto de Hebreus, ela visa corrigir porque Deus ama os seus filhos. Contudo, a forma como Deus trata os ímpios, muitas vezes da mesma forma dura como ele trata os seus filhos, tem como objetivo trazer condenação sobre as suas vidas. E esse texto vai nos mostrar exatamente isso, a forma como Deus trata o seu povo e a forma como Deus trata aqueles que rejeitam a sua palavra. E é importante nós entendermos aqui nesse contexto que a nação de Israel é uma nação que tem origem lá no chamado de Abraão, que gerou um filho chamado Isaque, e que gerou Jacó, e que gerou, assim, também 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel, as quais depois da peregrinação no deserto por 40 anos, eles receberam, então, por herança, a terra de Canaã. E durante um período a nação de Israel foi governada por juízes. Após os juízes, esta nação, então, estabeleceu sobre si um rei, né? Se estabeleceu a monarquia em Israel, sendo Saul o primeiro rei este que foi sucedido por Davi e depois por Salomão. E a nação de Israel se dividiu em 2 reinos depois de Salomão. O reino do norte, que foi então chamado de Israel, composto por 10 daquelas 12 tribos, que foi então governado em primeira mão por Jeroboão. Os profetas que exerceram o seu ofício sobre as tribos do Reino do Norte foram Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias. E o Reino do Norte foi levado para o cativeiro da Assíria no ano de 722 a.C. E o povo de Israel, durante esse período de cativeiro na Assíria, se misturou com os assírios. Ali eles constituíram famílias e então não houve um retorno oficial desse povo que foi levado para a Assíria, para a sua terra. Pelo contrário, depois essas pessoas que se misturaram ali na Assíria, então eles vêm novamente para a terra onde eles habitaram anteriormente, que foi Samaria,
e ali eles passaram a habitar em Samaria. E por essa razão, os judeus consideravam os samaritanos como um povo indigno, um povo que havia se misturado, se descaracterizou, e então aí nós vemos aquela rixa entre os judeus e os samaritanos, né? Um desprezo por parte dos judeus em relação aos samaritanos. O outro reino é o Reino do Sul, que então tem a sua sede, Judá, composto por 2 das 12 tribos, governada agora nessa divisão por Roboão. E o Reino do Sul foi levado ao cativeiro para a Babilônia por volta do ano 600, portanto 120 anos mais ou menos depois que o Reino do Norte foi levado cativo para a Síria. E o povo de Judá foi mantido no cativeiro da Babilônia por 70 anos. E depois desses anos, a nação retornou para Jerusalém para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade. Os profetas que atuaram entre o povo de Judá foram os profetas, antes do exílio, Obadias, Joel, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias. Os profetas que atuaram, então, no período do exílio, enquanto o povo estava lá na Babilônia, foram os profetas Daniel, profeta Ezequiel. E outros profetas atuaram depois que o povo voltou do exílio, como Ageu, Zacarias e Malaquias. E os profetas, então, eles ecoaram ao povo da sua época, através do seu ofício, e registraram para o povo das gerações vindouras, os termos da aliança do Senhor. Os profetas foram fundamentais, servos de Deus, entre o seu povo, para não deixar o seu povo esquecer da aliança do Senhor. Então, antes do exílio, eles anunciam que Deus estava irado contra eles por causa do seu pecado. Durante o exílio, os profetas trazem consolo e, ao mesmo tempo, trazem exortação. Após o exílio, os profetas exortam o povo a valorizar a casa do Senhor, a buscar ao Senhor. Abacuque é um profeta que, então, atuou no Reino do Sul, em Judá, possivelmente nos dias do rei Manassés e no início do reinado de Josias. Foi contemporâneo dos profetas Sofonias, Naum e Jeremias. Então, Abacuque foi um profeta pré-exílio. Ele atuou entre o povo de Judá no período anterior ao exílio da Babilônia, então trazendo uma exortação de Deus, anunciando que Deus traria sobre eles a sua disciplina. Aqui no texto de... deixa eu só ver aqui onde está esse texto aqui. Tá. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e a emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-la-ei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, como fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Mas falando a respeito do que Deus já havia anunciado que faria com seu povo por causa do pecado, a partir do próprio rei Manassés, que estava agindo e atuando contra Deus, contra a aliança do Senhor.
Aqui do versículo 1 ao versículo 4, que nós lemos no texto, nós vemos que o texto fala que o povo de Judá estava vivendo em um contexto de rebeldia contra Deus. Como diz o texto, violência, opressão, destruição, contendas, litígio. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Né? É o que nós vemos aí no versículo 4 do texto que nós lemos. Então, a nação de Judá, o povo de Judá estava vivendo uma prática totalmente contrária à aliança. Não estavam amando a Deus e não estavam certamente amando ao próximo como a si mesmo. A justiça sendo torcida. E a rebeldia do povo de Deus provoca a ira de Deus, trazendo sobre si as maldições da aliança. Lembrando que a aliança do Senhor com o seu povo consiste em que o povo é exclusivamente dele, que ele é o único Deus a ser adorado, que o seu povo é abençoado em decorrência da obediência e que seu povo seria amaldiçoado em decorrência da desobediência. Então, aqui, quando Abacuque traz essa palavra ao povo de Judá, Josias estava no início do seu reinado, e Josias encontrou o livro da aliança, e Josias, então, traz à tona a palavra do Senhor e faz ali um confronto do pecado do povo de Deus. Então, o livro de Abacuque, ele nos traz a seguinte ordem. Primeiro, Abacuque questiona a Deus por causa dos pecados do povo de Judá. Segundo, Deus o responde anunciando a disciplina ao seu povo. Terceiro, Abacuque intercede a Deus por causa do duro castigo que Deus anunciou que traria sobre o seu povo. E Deus responde em meio ao castigo: o justo viverá pela fé. E Deus fala, em quinto lugar, do castigo sobre os caldeus, a nação ímpia que Deus usou para trazer a disciplina sobre o seu povo. E o livro termina com a oração de Abacuque, a oração na qual Abacuque reconhece que Deus é soberano e aconteça o que acontecer, Deus é o seu Salvador. Né? O que nós podemos perceber nessa breve história do povo de Israel é que o povo de Israel, sendo um povo exclusivo de Deus, um povo eleito de Deus, ele está sob o cuidado de Deus, ele está debaixo do amor de Deus, e Deus, de fato, cuida do seu povo, e até mesmo trazendo sobre ele a disciplina, como um elemento para manter o seu povo no caminho que agrada a Deus. E tendo isso em mente, nós vamos meditar aqui sobre alguns aspectos da disciplina de Deus para com o seu povo. E um dos aspectos é que a disciplina, ela pode ser um sofrimento insuportável. Deus pode disciplinar o seu povo com algo leve, mas Deus pode chegar a disciplinar o seu povo, trazendo sobre o seu povo sofrimento quase que insuportável. Deus revela nesse texto para Abacuque a forma como ele agiria para disciplinar o seu povo. Deus anuncia uma situação que traria terrível sofrimento ao seu povo. Aqui no versículo 5 diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está dizendo que é dentre outras nações que ele suscitaria a disciplina sobre o seu povo. Deus mostra para Abacuque que seu povo seria assolado pelos caldeus, ou também conhecido como os babilônios, que na época eram um grande império. Os babilônios haviam derrotado o império assírio, tornando-se ainda mais poderoso. E é amedrontador a descrição das características dos caldeus. Aqui nós vemos que somente pelas características que o profeta relaciona a respeito daqueles que viriam trazer disciplina sobre o seu povo, nós podemos ver que, de fato, Deus estava preparando um sofrimento quase insuportável como disciplina para o seu povo. E nós vemos aqui, a partir do versículo 6, algumas características, como ele diz aqui:
Pois, eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Essa é uma característica. A outra característica, ainda falando dos caldeus, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Os caldeus eram conhecidos entre as nações por invadirem outras nações e arrasarem por onde eles passavam e provocar destruição por onde eles iam. E agora Deus está dizendo que os caldeus viriam sobre o seu povo para trazer disciplina. E aqui então, eles marcham pela largura da terra. Terceira característica que é colocada aqui, no versículo 7, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles fazem as suas próprias leis. Não adianta reclamar que fizeram alguma coisa contra a lei, porque não adianta, eles fazem a sua própria lei. Depois, ainda, diz aqui no versículo 8 que os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Então, os instrumentos de guerra que eles usavam eram instrumentos terríveis e eram instrumentos para trazer, de fato, destruição. E ele continua, falando agora dos cavaleiros, né? Os cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, e os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte, sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Portanto, a descrição que eles fazem, que o profeta faz dos cavaleiros que viriam contra o povo de Deus, eram homens ligeiros, homens aptos para a guerra, homens que trariam destruição e vinham por toda parte, mais ferozes do que lobos ao anoitecer. E aí então, ainda descrevendo, ele diz aqui no versículo 9, eles todos vêm para fazer violência. Então o objetivo deles é esse mesmo, é fazer violência, é destruir. Depois, diz no versículo 9 ainda, eles reúnem os cativos como areia. A ideia de que, então, agora ele vai ajuntar todos, como se fosse areia. Eles ajuntam os cativos, eles reúnem os cativos e levam esses cativos como areia. No versículo 10, diz assim, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então, eles não respeitam as autoridades, seja reis, seja príncipes. Eles simplesmente vão chegar, vão ajuntar esse povo e vão rir da cara deles. Assim atuavam os caldeus. E ainda, nessas características, no versículo 11 diz, então passam como passa o vento e seguem. Simplesmente eles vão vir sobre a terra e vão passar e vão seguir o seu caminho. Eles não estão preocupados em fazer nenhum tipo de honra. E ele termina essa descrição de quem eram os caldeus, no versículo 11. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Na verdade, então, aqui o profeta Abacuque já está dizendo, esses caldeus, pelo que eles vão fazer, embora sejam eles instrumentos da disciplina de Deus, por tudo que eles estão, o que eles vão praticar, eles se fazem culpados diante de Deus. Então, pela descrição que nós vemos aqui de quem eram os caldeus, nós vemos que a disciplina anunciada por Deus seria um sofrimento insuportável para o seu povo, como a história nos mostra, né? A forma como os caldeus destruíram Jerusalém, como eles saquearam, como eles mataram, como eles trataram o rei, como eles levaram esse povo, como eles humilharam o povo de Deus, e Deus estava ali disciplinando o seu povo.
Em Hebreus capítulo 10, versículos 30 e 31, diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De fato, Deus nos ama. De fato, Deus ama o seu povo. De fato, Deus cuida do seu povo. Mas nós não podemos nos esquecer que uma das formas de Deus cuidar do seu povo é disciplinando quando necessário. É trazendo a sua vara sobre os seus filhos. E muitas vezes essa disciplina ela é um sofrimento. É um sofrimento, pode ser insuportável. Deus estava irado com o seu povo. A disciplina anunciada por Deus não faria o povo deixar de ser o seu povo. Essa disciplina não faria o povo deixar de ser o povo escolhido, mas o seu pecado traria de fato uma disciplina dura sobre a sua vida, sobre a sua nação, sobre o seu povo, né? Uma disciplina que durou 70 anos. Qual o nível de comprometimento que a Igreja de Cristo tem demonstrado em relação à aliança do Senhor? E qual que é o nível do nosso comprometimento pessoal com a aliança do Senhor? Como que nós estamos vivendo a nossa vida em relação à aliança do Senhor? Muitas calamidades, muitos sofrimentos pequenos ou grandes, se enquadram na forma de Deus agir para reprovar o pecado e a falta de compromisso do seu povo em todos os tempos, em todas as épocas. Cabe a nós, como povo de Deus, refletir sobre os sofrimentos gerais ou particulares. E cabe a nós sondar o nosso coração se, porventura, há um distanciamento do Senhor por causa da desobediência, por causa do nosso pecado. E se há esse distanciamento, é necessário que haja, então, um arrependimento para que nos voltemos à presença do Senhor, para que observemos a sua lei, seus estatutos e a sua aliança. Porque nós precisamos entender que não estamos isentos de sermos disciplinados por Deus por causa dos nossos pecados. Nem todo sofrimento na nossa vida é em decorrência da disciplina de Deus. Mas quando, de fato, há motivos para Deus nos disciplinar, Deus usa os meios que Ele achar melhor, mais necessário. E nós precisamos entender que a disciplina, ela traz sofrimentos, muitas vezes insuportáveis. Mas outra questão que nós podemos ver aqui a respeito da disciplina de Deus sobre o seu povo é que essa disciplina provoca perplexidade, exatamente em decorrência da forma como Deus pode agir, ou como Ele age muitas vezes. Aqui o profeta, ele reage com perplexidade diante do anúncio que Deus fez da sua disciplina. Ele ficou apavorado em pensar que o seu povo seria atingido por aquela nação cruel. A descrição que ele faz aqui de quem era o povo caldeu. Então, o seu coração fica perplexo diante de Deus ao saber qual seria o procedimento de Deus para disciplinar o seu povo. E, em sua perplexidade, o profeta Abacuque usa alguns argumentos, como nós vemos aqui no versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Então o profeta Abacuque agora se dirige a Deus com seu coração angustiado, perplexo, diante daquela disciplina que Deus havia anunciado. E então o profeta ora ao Senhor dizendo: não és tu desde a eternidade? Tu não és o Deus santo? Por quê que isso vai acontecer? Depois, o outro argumento, outra súplica que ele faz diante de Deus, está aqui, ainda no versículo 12. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Então, no versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente
e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então, o profeta começa a pensar por que em algumas situações Deus parece que não levava em conta a perversidade de alguns e agora vai usar um recurso tão cruel contra o seu povo. Por quê? Pois, diz o profeta, toleras os que procedem perfidamente. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. Aqui no versículo 14, né? Ele diz exatamente isso. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Então aqui o profeta está fazendo uma referência, né? A forma como o inimigo alcança aqueles a quem ele persegue. Então ele usa a ideia, a figura de alguém que coloca a rede e simplesmente ajunta os seus inimigos como peixes no mar. É a figura utilizada pelo profeta para então suplicar a Deus, mais uma vez falando da forma perversa como os caldeus agiriam. Como aqueles que lançam a rede e puxam os peixes. Por isso, então, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, diz aí no versículo 16. Então, o profeta Abacuque está dizendo, estes que virão contra o teu povo são aqueles que, depois de fazer a sua pesca, como diz na linguagem dele, eles ainda vão exaltar a sua rede, eles ainda vão adorar o seu instrumento de perversidade. Então o profeta questiona, perplexo, né, aquilo que Deus anunciou que faria contra o seu povo por causa do seu pecado. Um acontecimento que nos ajuda a entender que Deus, na história, ele continua agindo da mesma forma. Por exemplo, em Atos capítulo 5, versículos 10 e 11, diz que no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levantando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqui está tratando de Ananias e Safira, que pecaram contra Deus, e ali naquele momento Deus trouxe sobre aquele casal uma disciplina imediata, não é? E trouxe perplexidade aos membros da igreja primitiva. Diz o texto que, então, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, Deus na história age das mais variadas formas para trazer disciplina aos seus servos. Sejam formas mais brandas ou formas que trazem maiores sofrimentos. E é necessário que da nossa parte nós saibamos entender, saibamos compreender, tenhamos discernimento se de fato aquilo que sofremos vem da disciplina do Senhor. E como que nós podemos saber a respeito disso? Logicamente que nós conhecemos aquilo que nós vivemos, nós conhecemos por onde nós andamos, nós sabemos a forma como nós procedemos, nós sabemos o que o nosso coração deseja. E nós sabemos quando nós estamos trilhando caminhos que não agradam ao Senhor. E certamente, ao viver desta forma, e viermos sofrer algo que nos traz pesar, devemos compreender, sim, como possivelmente Deus trazendo sobre nós a sua disciplina para que nós pensemos e reflitamos a respeito da nossa vida. A nossa perplexidade
pela forma como Deus disciplina seu povo, permitindo que passe pelos mais duros sofrimentos, pode levar-nos a questionar a justiça ou a bondade de Deus. E aqui nós precisamos ter um cuidado, para que ao ficarmos perplexos com a maneira como as coisas acontecem da parte de Deus, não venhamos questionar o amor de Deus. Não venhamos questionar as razões de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos. O profeta Abacuque não entendeu completamente todas as razões de Deus. E nós precisamos ter esse cuidado de saber que, acima de tudo, a disciplina de Deus tem um objetivo, que é provar o seu amor para com seus filhos. Não deixando seus filhos distanciarem-se, né, do seu amor. Diante da nossa perplexidade, jamais devemos nos esquecer de que Deus é santo, que Deus é perfeito, que Deus é justo e disciplina aos filhos que ama. É necessário compreendermos que, às vezes, somente por meio da disciplina é que nós reconhecemos nossos pecados. Às vezes, enquanto Deus não pesa a mão sobre nós, nós continuamos vivendo em desobediência. Somente quando, de fato, Deus traz sobre nós a sua vara, nós caímos em nós mesmos e reconhecemos que nós estamos distantes, que nós precisamos voltar. E quando Abacuque estava no limite da sua perplexidade, ele então resolve buscar ao Senhor e descansar na resposta que viria da boca de Deus. Ele termina o capítulo 1 aqui exatamente expressando essa perplexidade, sem compreender, questionando por que Deus age de uma forma e não age de outra, questionando por que Deus não pune outros e pune aqueles que ele acha que não deveria punir. Então, na sua perplexidade, seu coração estava angustiado. Mas o que nós vemos na sequência, como no capítulo 2, versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então ele resolve descansar no Senhor e buscar a presença do Senhor na sua perplexidade. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós não entendemos, quando estamos perplexos, nós precisamos simplesmente descansar o nosso coração. Se reconhecermos que há algo que precisa ser mudado, precisamos nos arrepender. E precisamos, então, esperar pelo Senhor e descansar nele. A disciplina, de fato, ela provoca perplexidade. Aquele sentimento de que você, então, se pergunta, eu não consigo entender o porquê. Não sei por que eu, né? Por que não outro? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser assim? Por que Deus permite que isso aconteça, né? Então, o que nós precisamos fazer é tão somente confiar que Deus é um Deus que ama e a disciplina é uma expressão do seu amor. Deus é perfeito, Deus é justo e Ele não faz nada que não seja para o bem dos seus filhos. Aqui nós vimos, nesse texto, dois aspectos da disciplina de Deus para com o seu povo. O primeiro aspecto é que a disciplina pode ser um sofrimento insuportável. Devemos, sem dúvida, saber disso e nos preparar se isso, porventura, sobrevier sobre nós, né? Seja individualmente, seja como igreja, ou seja como um povo de uma nação, né? E precisamos, então, entender que, por mais que seja insuportável, a disciplina, ela sempre tem o objetivo de Deus de trazer o seu povo para mais perto de si. E nós vimos aqui, o outro aspecto é que a disciplina de Deus, ela provoca perplexidade. E que essa perplexidade não deve levar o nosso coração a questionar as razões de Deus. Pelo contrário, essa perplexidade deve nos levar à reflexão de nós mesmos e deve nos levar a
a um momento de descanso. Devemos esperar Deus agir com o nosso coração descansado nele, como o profeta faz, né? Vou orar e esperar Deus agir e esperar o que Deus tem a fazer. Então que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e que nós, em todas as nossas experiências da nossa vida cristã, estejamos sempre convictos de que nós temos um Deus que cuida de nós. Como um pai, quando necessário, ele nos disciplina, né? E que nós tenhamos alegria nisso, mesmo quando essa disciplina nos provoque choro, mesmo que ela nos provoque sofrimentos, mas que nós tenhamos alegria em saber que Deus cuida do seu povo, Ele cuida de nós. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Pai, que nos mostra como o Senhor agiu para com o seu povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, o povo de Israel ali, ó Deus, o povo de Judá. E o Senhor, por mais que tenha sido duro, o Senhor estava cuidando do seu povo, trazendo o seu povo para perto de Ti, não deixando que o Teu povo se desviasse e se afastasse. E, ó Deus, certamente o Senhor continua sendo o mesmo Deus, continua amando o Teu povo, continua cuidando e continua disciplinando, ó Deus, segundo a Tua vontade. Que nós entendamos, ó Deus, que precisamos do cuidado do Senhor e que tenhamos um coração sempre disposto a reconhecer, tenhamos um coração arrependido, tenhamos um coração que descansa, mesmo quando não compreendemos todas as razões do Senhor. Ó Deus, que o Senhor avive o nosso coração na Tua presença e nos sustente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, vamos ainda orar. Nós temos alguns motivos de oração. Agradecemos ao nosso diretor pela palavra encorajadora. E temos alguns motivos de oração, que são o retorno da Esther com o reverendo Moacir, estão voltando agora no final do mês. O Moacir está muito feliz de estar voltando para casa, trazendo a sua esposa. Vai ter ali um acompanhamento ainda bem detalhado por quase um ano, indo todos os meses lá, mas Deus tem seus métodos. Então, agradecer a Deus pela vida da Esther, pelo retorno da Esther e do reverendo Moacir, que é professor aqui da casa também. Orar, agradecendo a Deus também pela restauração do reverendo Mauro. Deus fez um milagre na vida dele e agradecer a Deus por essa bondade. Oremos também por os outros enfermos, se a gente tiver aqui, pode falar, essa é a hora. Se tiver algum pedido de oração, ora é essa. Orar pelo vestibular, que Deus envie alunos, não simplesmente para enviar alunos para este seminário, mas essa área é grande, os trabalhadores são poucos. Então, que Deus realmente envie os seus escolhidos para se ferramentar e para poder trabalhar na seara do Senhor. Então, aqui é o lugar, o seminário é o lugar de se ferramentar, o tempo que nós temos de passar na presença do Senhor, tempo de passar estudando, de passar aprendendo, passando raiva também, né? Mas, enfim, fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus nos chamou. Então, orar pelo vestibular, pelos futuros alunos. E, por último e não menos importante, orar pelos funcionários do seminário, pelos professores dos seminários e pelos alunos que aqui estão. Então, nós vamos fazer essas orações, para essa oração dos enfermos, agradecimento e pedidos. Tem mais algum pedido de oração? Anair, tá certo. Esposa de um aluno, né? Anair, esposa do presbítero Osimar. Pela formatura. Que passem todos. Amém. Então nós vamos orar. Mais algum pedido? Não? Nós vamos orar então pelos enfermos. Vou pedir ao Nilton que ore ao Senhor pela vida da Esther, pela vida do Mauro, da Nair, né? Agradecendo ao nosso Deus. Oremos então, irmãos. Deus Santo, Pai querido, nós
Queremos clamar ao Senhor, ó Pai, pela vida dessas pessoas que estão enfermas e agradecer ao Senhor por aqueles que já se recuperaram e estão se recuperando. Que o Senhor, ó Deus, continue dando a eles força e coragem. E saiba, ó Deus Santo, que o médico dos médicos é o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da Anaí, pela vida do reverendo Mauro. Que o Senhor continue, ó Pai Santo, dando a eles força, use os medicamentos que estão sendo ministrados para a tua honra e para a tua glória. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda vamos orar pelos alunos, tanto pelo vestibular que vai vir, os futuros alunos, os alunos que aqui estão, os funcionários. E para essa oração, peço ao seminarista Jairo que ore. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, de maneira especial, nós apresentamos diante do Senhor os alunos desta casa. Que o Senhor esteja, ó Deus, dando capacidade, força. Ó Deus, que o verdadeiro motivo do nosso estudar a cada dia seja a glória do Senhor. Seja, ó Deus, nos preparar para anunciar a palavra do Senhor. Aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não te conhecem, também na igreja do Senhor. Pemar, nós também oramos pelos irmãos, alunos que irão fazer o vestibular, que o Senhor esteja abençoando, dando força, dando, ó Deus, entendimento. Sabemos, ó Deus, que tudo provém do Senhor, e é para a glória do nome do Senhor, e é no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E por fim, pela formatura. Isso, vamos orar então, Santo Deus. Seus filhos, ó Deus, passaram aqui por esse período de formação, período, ó Deus, de capacitação, que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando na vida deles, que eles possam, ó Deus, sair daqui com o coração certo de que nada sabem, e que precisam, ó Deus, dependem do Senhor todos os dias de suas vidas. E nas suas vidas ministeriais, tais como familiares, ó Deus, o Senhor seja o Deus deles. O Senhor seja o guia, aquele, ó Deus, que o pega pela mão, que o toma pelo colo e carrega, que eles possam, ó Deus, não serem autossuficientes, mas que eles precisem, que eles entendam que precisam do Senhor todos os dias de suas vidas. Que nesse último semestre, o Senhor possa favorecê-los, ó Deus, dando a eles sabedoria, paciência, discernimento e principalmente, ó Deus, humildade, para poderem cumprir todos os requisitos e serem devidamente aprovados, não somente pelo Senhor, mas também por aquilo que o Senhor requer que nós o façamos. Seja com eles, prepare a formatura, prepare todos os trâmites, os atos que transcorrem sobre a formatura e que eles possam, ó Deus, louvar o Senhor por esse dia cheio de alegria, que é o dia da formatura. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, Deus nos proteja e até quarta-feira no culto novamente. A aula normal, quem tem aula hoje aí, aula amanhã, depois, enfim. Deus nos abençoe. Até mais.